Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Hoje, dia 28 de setembro de 2025, estou aqui no Monte do Jockey. São 7h07 desta manhã, do dia 28 de setembro de 2025. Hoje, eu quero conversar um pouco com vocês, porque para quem é cristão e não tem filho pequeno, nem neto pequeno, não tem mais essa preocupação de doce, não tem mais essa preocupação de estar vigiando para ver se alguém vai oferecer um doce oferecido a Satanás para crianças. Ontem eu tive algumas coisas para fazer, sábado, ontem foi sábado, e eu fui, porque eu estou indo nos Mormons, não porque eu estou na religião Mormon, mas eu estou indo lá por uma questão específica. E as coisas que eu escuto ali dentro nos Mormons são coisas assim horríveis para quem quer ser liberto das garras de Satanás e continua ali dentro. Mas eu estou indo ali nos Mormons, não é por causa da religião, não é por causa da pregação, eu estou indo ali por uma outra situação. E a minha volta para cá, eu encontrei uma pessoa que tem uma escadinha de filhos. Me prontifiquei a dar uma Bíblia para a menina, porque ela falou que o irmão rasgou. Me prontifiquei a dar um carrinho para outro garoto, que é vizinha de bairro, não é vizinha de local não, de bairro. Eu moro aqui, moro umas 10 ruas depois. E ali conversando, ela não, garoto, falou do doce. Aí eu cheguei e falei assim, mas não é o doce de Cosme e Damião que afeta os teus filhos? Não é o doce que alguém, neste dia, porque gosta de criança, ou porque recebeu uma dádiva lá dentro da macumba, e está dando doce em prol do agradecimento daquela dádiva que Satanás sabe enganar, sabe enrolar. Então tem muita gente que ele põe a doença e depois ele tira a doença para enganar aquela pessoa. Para aquela pessoa se tornar escrava dele. E o que acontece? Eu falei para ela que é notório, toda pessoa que estuda sobre o assunto, saber que 99% das fábricas literalmente moe osso humano, osso de bicho, para botar dentro do doce. Todo mundo sabe que as fábricas de açúcar, se tiver talvez alguma que não faça, é uma em 1 milhão. As fábricas de açúcar fazem a mesma coisa no açúcar, que é moer osso humano, moer osso animal e botar ali no açúcar. Qualquer pessoa que estuda sobre o assunto vai te falar. E essa moagem de osso para botar no doce
essa moagem de osso para botar no açúcar, essas fábricas que fazem doce, que fazem açúcar, doce que eu falo é o doce literal. Todos os doces que vier na sua cabeça. Paçoca, pé de moleque, bananada, abóbora, Maria Mole e tantos outros, goiabada, goiabinha, todos. O que você imaginar de doce, aquela fábrica põe osso humano moído ou de animal. E isso que eles fazem é uma oferenda para Satanás, para os demônios que estão guiando a cabeça daqueles que são donos da empresa. Tanto o açúcar como o doce. Então, quando você compra doce, em qualquer época do ano, você já está comendo algo oferecido a Satanás. E foi o que eu falei para ela, qual é a diferença de você aceitar doce de Cosme e Damião e comer o doce que você compra lá na lojinha de doce? Sabe qual é a diferença? É a oração. É você, antes de comer, você primeiro agradecer pelo alimento e depois pedir para que o Pai Celestial mande fogo para purificar aquilo ali e desmanchar toda a macumbaria, toda a feitiçaria que está ali. Eu como doce. Eu como doce. Só que diferente de um montão de gente que não tem conhecimento nenhum, eu tenho esse conhecimento. O que eu falei para ela? O correto é você conversar e deixar bem claro. Não aceite doce do dia 27 de setembro. Não aceite doce no mês de outubro. Geralmente eles dão até o dia 12 de outubro, mas às vezes pode passar um pouquinho. Quando comprar um doce lá na lojinha do doce, ora e pede para que o Pai Celestial mande fogo e purifique aquilo, libertando aquele doce que tu vai comer de toda a feitiçaria, de toda a macumbaria. Eu tinha esquecido desse dia imundo. 27 de setembro, eu só esqueci, porque a família toda, por ser cristã e ensinar os filhos a falarem não, a gente perde essa noção. Eu não comemoro dia nenhum. E é isso que eu venho falar para você hoje. Quando você faz festa de aniversário, quando você comemora o seu aniversário com bolo e vela, aquele bolo e aquela vela foram inventados por causa de um demônio, por causa de uma deusa. O bater palma também é por causa de um demônio. O parabéns já é uma palavra maldita porque fala bem claro, a sua vida inteira naquele dia que lembra o teu nascimento, fala assim, ó, cessa, liquida os bens dessa pessoa. Bens, isso é, liquida, encerra todos os bens na vida dessa pessoa. Quando você canta parabéns, você está amaldiçoando aquela pessoa. Você está pedindo ao demônio
que arranque daquela pessoa tudo que há de bom. Tudo nesse mundo é direcionado a Satanás. Você agora está vendo na internet pessoas pegando a Bíblia, lendo versículo para abrir ponto de macumba. Você está vendo agora na internet pessoas com roupa de pombagira, cantando louvores, com vela acesa, com alguidar cheio de oferenda para Satanás. Aí eu falo para você, só fica no erro quem quer ficar no erro. E para você que é mormon, porque ontem me deu uma vontade de falar coisas ali dentro, só que eu fiquei com a boca calada. Primeiro que eu não sou dali, segundo que eu não fui ali assistir nada, e terceiro, o afrontamento que eu ia fazer ali dentro não ia adiantar de nada. Até porque eu não fui ali preparado para nada. Mas eu vou falar para você. O versículo que eu vou ler aqui agora é somente para quem crê na Bíblia. Se você não crê na Bíblia, então vai crer lá. Vai beijar o pé de Satanás. Porque é isso que você vai fazer. Sinto muito em falar isso, mas essa é a verdade. Se você não crê na Bíblia, vai lá e beija o pé de Satanás. Sai de cima do muro. Vamos abrir em Eclesiastes. Eclesiastes é depois de Salmos. Eclesiastes capítulo 9. Esse versículo eu vou ler para quem é mormon. Eu tenho outros versículos, mas esse aqui é o mais famoso. Eu vou ler esse aqui para quem é mormon, para quem é espírita, para quem é macumbeiro. Tem uma chave ali, não é sua não? Não. Esse versículo aqui é para você que é mormon, macumbeiro, espírita. Para que você venha entender que Satanás está te enganando quando ele se transfigura na tua frente, nos teus sonhos, como um parente seu. Se você não acredita na Bíblia, você acredita em Satanás. É simples. Saia de cima do muro. Se você quer ficar sendo escravo de Satanás, mulher, homem, com esses guias que você acha que são bons, mas não são, isso aí que você chama de guia, de espírito de luz, que na verdade são tudo demônios. Eu vou te contar aqui agora o que está escrito na Bíblia. Acredite na Bíblia quem é servo do nosso Pai Celestial e para quem verdadeiramente é ovelha. Vamos lá? Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Esse aqui é o mais famoso. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Eu vou começar a ler a partir do 3. Vamos lá. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração enquanto vivem, e depois se vão os mortos. Se vão aos mortos.
Isso é, o versículo 3 fala sobre a vaidade, a perversidade. E é por isso que esses homens e essas mulheres querem ir aos mortos. Querem se corromper na mão de Satanás, porque eles preferem acreditar na mentira. Versículo 4. Ora, para aquele que está entre os vivos, a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Melhor é o cão vivo do que o leão morto. Isto é, trazendo para um provérbio de hoje em dia, melhor um passarinho na mão do que 10 voando. Melhor um passarinho na mão do que 10 voando. Versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já foi, já morreu, já pereceu. E já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Aí o versículo 7 fala assim: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já o Criador se agrada das tuas obras. Para você que não quer entender, que você vive sendo enganado, enganada por Satanás, te levando a centro espírita, te levando a centro de umbanda, quimbanda, candomblé, te levando para o engano, para a morte eterna, sem direito à salvação. É um direito seu. É um direito de qualquer pessoa achar que pode se suicidar. Mas entre a pessoa se suicidar e entre isso ser real e verdadeiro e bom, há um precipício. E é isso que eu falo para você. Satanás está te enganando, fazendo você adorar mortos, a entender que mortos têm algum tipo de sentimento, porque não tem. Uma vez morto, toda a tua obra já foi concluída. Ele só fica ali deitado, dormindo, esperando o dia da salvação ou da perdição eterna. Vamos lá em Coríntios, para terminar, porque hoje eu tenho hora, já são 7h30. Coríntios capítulo 10. Por que eu estou falando isso? Pode passar, meu amado, pode passar aqui, que é público. Bom dia, seja abençoado. Bom dia, na paz de Deus. Obrigado, Deus meu amado, abençoe você seu também. dia. Então, o que acontece? Para você entender, para você parar de ser enganado por Satanás, para você parar de ser ludibriado, sair desse vício que você está entrando aí, ou que você já está há anos. E quando eu falo vício, não é só da bebida e nem das drogas, é o vício de você estar numa casa toda quebrada, é o vício de você estar numa casa toda suja, é o vício de você nunca conseguir um trabalho, é o vício de você estar sempre em desequilíbrio, de você não ser feliz com ninguém, de tudo que você tenta fazer dá errado.
Não existe muito o que você fazer. Não existe muito o que você... O que existe é você ter o entendimento que você tem que sair de cima do muro. Que não adianta você querer dar jeitinho. Porque no reino dos céus é ganho pela força. É ganho pela tua autoridade, que você olha e fala assim: eu não aceito isso. Eu vou pagar preço. Eu vou comer arroz puro. Eu vou só beber água. Mas eu não vou aceitar comida que venha me fazer se prostituir. Que venha fazer eu olhar para o Pai Celestial e ter vergonha. Por que eu estou falando isso? Porque a tua vida está dando errado. A sua vida está dando errada. É porque você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu que você tem que sair de cima do muro. Você tem que parar de fazer as coisas que aquela pessoa ímpia, gentia, adoradora de Satanás faz. Quando eu falo aqui que tem que tirar o gato do relógio, quando eu falo aqui que tem que tirar o gato do hidrômetro, quando eu falo aqui que você tem que ser o primeiro a chegar no trabalho e o último a sair, eu não quero dar um de falsa moralidade. Eu quero mostrar para você que coisas que estão já na nossa vida, corriqueiramente, é o que abre toda uma brecha, todo um buraco para Satanás entrar e fazer ciranda em nossas vidas. Fora outras coisas. Palavrão, mentir, falar uma coisa e fazer outra. Só quem pode mudar isso na sua vida é você. Antes que você queira consertar o exterior, tu tem que consertar o interior. Tu tem que consertar o interior. Porque não adianta eu querer consertar o exterior. Não adianta eu querer que as pessoas olhem para mim como se eu fosse uma boa pessoa. Se o meu interior ainda é ruim, é sujo, isso aqui tem que estar limpo. O interior tem que estar limpo. Tem que estar limpo, lindo, maravilhoso. Vamos lá, em 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios 10:10. Vamos lá? Vou começar a ler do versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 em diante. Vamos lá. E não murmureis, como também alguns deles murmuram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é o nosso Pai Celestial, que não vos deixará tentar acima do que podes antes, com a tentação dará também o escape, para que a possas suportar. 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendidos. Julgai-vos mesmo o que eu digo. Isso é, eu estou falando para você como entendido. Julga-me e julga a palavra. Como se você também fosse um entendido. Porque se você quer ficar no erro,
Se você ainda quer ficar escravo de Satanás, da pombagira, do Exu, do pilintra, ou de qualquer outra porcaria, nesse mundo satânico, é um direito seu, mas você não pode ser enganado. O que eu estou falando aqui é a pura verdade. Você não tem direito à salvação. Satanás não salva ninguém. Estou escutando vozes aqui, ó. Como se estivesse a 10 passos atrás de mim. Vozes. Vozes de mulheres conversando. Não é a primeira vez que eu escuto esse tipo de voz, não. A outra vez eu estava escutando vozes ali, ó. E eu tive que repreender. Estou todo arrepiado aqui, gente. Porque é só pregar a palavra que o diabo fica nervoso. Versículo 15. Falo como a entendidos. Julgai-vos mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue do Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Comem os sacrifícios, não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo, as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não ao Criador. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Criador e o cálice dos demônios. Desculpa, não podeis beber o cálice do Salvador e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Salvador e da mesa dos demônios. 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Salvador e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor, isso é, o Salvador, ou o Criador. Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 ao 23. Você entende agora o porquê que você não pode acreditar que a tua mãe, o teu pai, o teu filho, o teu sobrinho, a tua sobrinha, o teu irmão, a tua irmã, os teus avós, não pode aparecer no sonho para você? Porque uma vez morto, se encerra, acabou. E aquilo que essas empresas, essas igrejas oferecem a Satanás, e você absorve para dentro de você ou para dentro da tua casa, você está fazendo o teu corpo e a tua casa como altar de Satanás. E Cristo não está ali. E é isso que eu quero que vocês entendam. Só há salvação quando você se nega a crer naquilo que Satanás te oferece. Só há salvação quando você crê. Saia de cima do muro. Saia de cima do muro. Gente, vou terminar por aqui. São 7 horas e 40 minutos, quase. Ainda tem uma boa caminhada até lá fora. Uns 500 metros, 600.
Ainda vou ter que guardar aqui as coisas. Enfim, eu espero que essa pregação, embora eu esteja falando alto, que daqui onde eu estou até aí deve ser uns 5 passos, mais ou menos. Lembro, não estou brigando com ninguém, não estou sendo rude, grosseiro com ninguém. Eu estou só falando alto, tá bom? Para que o celular, que aqui tá ventando, não sei se você tá vendo. Ah, e lá ainda tem os cachorros. Graças ao bom criador que eles não ficaram latindo igual esses dias. Foi até bom o celular pegar os cachorros, não sei se tá pegando, para você entender como que os cachorros ficam perto de mim quando eu tô aqui no monte e eles ficam latindo pra caramba. Então é isso aí, gente. Sejam todos abençoados, que esse domingo seja um domingo prazeroso, que seja um domingo de bênção. Lembrando que o que vale é o 7º dia e não é o domingo. Leia, estude, ensine e pratique a lei. Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao 17. Olha aí. É isso aí, gente. Sejam abençoados. Peça que ao Pai Celestial, através de Salvador, hoje, 28 de setembro de 2025, que toda essa maldição, que toda essa feitiçaria, que toda essa macumbaria na tua vida caia por terra e que através de Salvador, a paz, a sorte, a capacidade seja renovado na sua vida e na vida da sua família. E que a cura chegue para você agora. Que essa doença caia por terra e nunca mais toque em você. É que eu peço através de Salvador, o Pai Celestial. Assim seja, assim seja.